Hello folks, welcome to TEP, Tips English Project. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de inglês. E no conteúdo dessa aula, dando continuidade aí, né, a unidade 4, nós vamos falar sobre os possessive pronouns. Possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Vamos lá? Bom, então, começando com a definição, né? Possessive pronouns, né? Esses pronomes possessivos. The possessive pronouns usually replace a noun already used before, avoiding repetition. Então, os the possessive pronouns, né? Os pronomes possessivos, eles são usados para substituir um substantivo já usado antes. Para quê? Para avoiding repetition, né? Para evitar a repetição. Então, assim como no português, às vezes a gente tem ali estruturas gramaticais que vão ser usadas para que a gente diversifique o vocabulário, né, dentro do mesmo contexto, para não ficar repetindo ele, né? Então, aqui, o possessive pronouns, na verdade, ele vai ter esse tipo de função, né? Usar aí para substituir um substantivo já usado antes, para que a gente consiga evitar a repetição. E quais são os possessive pronouns? Nós temos, lembrando, lá relacionado àquela aula 4.1, né? I, you, he, she, it, we, you and they, né? Relacionados a essas pessoas, nós temos os possessive pronouns. They are mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Ok? Então, de novo, ó. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Tá? Relacionados àquela tabelinha. E, por último, o one's, que ele vai estar relacionado a uma pessoa, né? Quando a gente estiver pensando nessa forma de construção de frase, tá? Uma pessoa, e a gente usar o one, então nós temos também o one's, tá? Como possessive pronoun aqui. Quando que a gente vai usar? Lembrando, né? Então, para substituir algo que já foi dito numa frase, né? Mas aqui a gente tem uma informação para vocês muito interessante, que é we avoid using the possessive pronouns its and one's. Então, normalmente a gente evita usar os pronouns its and one's. E por que que nós vamos evitar usar? Porque ele pode gerar confusão, né? A gente estudou aí numa aula anterior os possessive determiners e a gente percebeu que, na verdade, eles são iguais, certo? Então, para evitar confusão, geralmente a gente evita usá-los, porém, você pode usar duas expressões que estão sendo colocadas aqui para intensificar essa questão de posse. E aí, né, com o uso do pronoun. E aí, tudo bem, tá? Que é só acrescentar o on. Aqui, ó, on. Tá? Acrescentar esse on. Então, we avoid using the possessive pronouns it and one's, but you can use the expression it's on and what's on. Esse it's on, esse what's on, vão trazer esse significado de substituição, né? O on, sozinho, ele é o ter, tá? Ele intensifica essa posse aí, tá? Então, it's on e o one's on, esse on vai intensificar essa posse e aí some esse problema que a gente teria em usar o it's e o one's de forma separada, tá? Vamos ver alguns exemplos? E aí aqui a gente tem dentro desse parênteses justamente aquilo que está sendo substituído pelo possessive pronoun, né? Então, pegando essa primeira frase aqui, ó, this pencil is not my pencil.
This pencil is not my pencil. Então, eu tô falando, isso aqui não é meu, né? This não é meu. Para não repetir o pencil novamente, a gente substitui esse my pencil por mine. Então, fica, né? Aqui, ó, essa frase aqui, ó. Deixa eu sublinhar ela. Então, cortando esse my pencil, vai ficar This pencil is not mine. Esse lápis não é meu, ok? A gente consegue, então, dizer que aquele lápis que a gente está se referindo não é, né, no caso aqui, primeira pessoa, que ele não é meu, sem precisar repetir novamente o my pencil, ok? Congratulations, all these great ideas were yours. Tá vendo? O yours está substituindo your ideas. Congratulations, all these great ideas were yours. Então, parabéns, todas essas boas ideias foram suas. This house is his, but we live here. This house is his, but we live here. Então, essa casa é dele, mas vivemos aqui, né? Mas nós vivemos aqui. This dog is hers. This dog is hers. Right? Né? O cachorro é dela. Bom, vamos para alguns outros exemplos, né? It felt like it had a life of its own. It felt like it had a life of its own. Então, lembrando, ó, a gente está usando its own aqui para ficar mais claro, tá? Parecia que tinha vida própria, tá? Então, a gente está, lógico, tirando essa frase dentro de um contexto, mas relacionado a algum objeto. Então, parecia que tinha uma vida própria. Those beautiful children are ours. Those beautiful children are ours, né? Aquelas crianças bonitas são nossas. Tá vendo? Substituindo our children. Those words were yours. Those words were yours. Então, aquelas foram as suas palavras. Indo aqui para o nosso último exemplo, plagiarism is the practice of taking someone's work or ideas and passing them off as one's own. Plagiarism is the practice of taking someone's work or ideas and passing them off as one's own. Então, o plágio é uma prática de pegar o trabalho ou ideias de outra pessoa e passá-las como se fossem suas, né? Então, plágio é pegar a ideia de alguém e passar como se fossem suas. Então, one's own. Por isso que a gente está usando o one aqui, né? On. Para juntar com o one's aqui e não gerar dúvidas sobre as suas próprias, ok? Bom, pessoal, então essa aula foi sobre possessive pronouns. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários pra gente, tá? Lembrando mais uma vez que na aula 4.1 vocês têm a tabela que vai correlacionar todos esses elementos que a gente está estudando nessa série de aulas até aqui com os pronomes I, you, he, she, it, we, you and they. Então, é importante vocês manterem essa relação, né? Primeiro a gente estudou só, né, os pronomes diretos ali, e agora a gente está construindo aquela tabela com todas essas aulas. Mas é sempre importante lembrar de voltar lá para olhar a correlação. Então, quando eu estou falando de primeira pessoa no singular, quais elementos eu vou usar sobre possessive determinants ou possessive pronouns, ok? Thank you guys. See you. Bye.